três etapas no processo de simbolização: o contato com o real concreto, a experiência com o real imaginário e o estabelecimento do vínculo simbólico no real simbólico. Então, como é que se dá essa experiência do real concreto? Eu tenho uma necessidade fisiológica, o bebê tem uma necessidade fisiológica, isso quer dizer concreta. O Bion vai chamar isso aí de elemento beta, coisa em si, o Kant vai chamar, o Schopenhauer vai chamar isso aí de vontade, ou vontade de viver, o Freud vai chamar isso aí de pulsão, a manifestação instintiva, instintual. Esta manifestação concreta vai procurar um objeto no mundo externo também concreto. Então, vamos levantar aqui a fome do bebê que busca o seio da mãe. Segundo Melanie Klein, segundo Bion, depois que expandiu, isso gera aquilo que ele chamou de expectativa inata do seio. Então a criança nasce com uma expectativa inata do seio. Seio concreto, real concreto. Essa expectativa inata vai se manifestar através de uma pré-concepção do seio, segundo Bion. Quando esta pré-concepção de seio encontra no mundo externo uma realização do seio, um seio real, cria-se aí uma concepção. Houve uma experiência bem sucedida com o seio, porque esse seio estava ali no momento em que a criança manifestava essa expectativa inata. O Winnicott vai dizer assim: a criança alucina um seio e a mãe encaixa esse seio no momento e no lugar exato, o seio real. Houve ali uma experiência bem sucedida no real concreto. Outra manifestação dessa pulsão, dessa necessidade virá. Ele vai sentir fome de novo. Quando ele sentir fome de novo, antes da mãe vir, ele vai imaginar o que é isso. Ele sentiu aquela expectativa inata, que veio de novo, o seio ainda não veio, e ele precisou imaginar isso aí. Esta é a realidade imaginária. Este é o real imaginário. O que é mesmo que vinha quando eu estava com fome? Estou fazendo uma alegoria aqui. É claro que o bebê não tem essa capacidade, mas é como se fosse isso, né? Uma analogia. Então ele vai começar a imaginar isso. Se esse encontro primeiro foi bem sucedido, ou seja, o encontro com o real concreto foi bem sucedido, trazendo para o sujeito a capacitação, a tolerância à frustração, esta imaginação vai levá-lo à simbolização ou ao pensar. Então o Bion vai falar: quando a pré-concepção do seio encontra a realização de um não seio, ele passa a pensar o seio. E isto é a simbolização. Quando não foi bem sucedido, como é que pode ser um encontro com o real não bem sucedido? Ou demorou muito e não veio, ou quando veio, veio com descaso, ou quando veio com angústia, com ansiedade da mãe. Então veio aquele leite cheio de ansiedade. Quando acontece isso, o imaginário vira um pesadelo. O seio ainda não veio, eu começo a imaginar o que é, e o que eu imagino é assim: me abandonou. Não vem. De maneira psicótica, ele retorna no real concreto. Como é que é retornar no real concreto? É não conseguir levar isso para o nível mental, para o nível psíquico. Ainda é coisa em si. Ele vai viver aquilo que a Anna Siegel chama de equação simbólica. Não existe símbolo. A coisa e o símbolo é a mesma coisa. Se faltou um, não tem o outro. Para o psicótico, a criação dele e as coisas do mundo real são a mesma coisa. Se ele cria um dragão na cabeça dele, o dragão existe. Isso se chama equação simbólica. Esse é o funcionamento psicótico. Não tem analogia no pensamento psicótico esquizofrênico. Não existe o como se. A possibilidade de desenvolvimento do pensar, do aparelho para pensar, requer uma experiência bem-sucedida com o real concreto.